Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube, canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui da região de Rio Preto, com mais de 73 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui comigo um programa muito especial, Dr. Evandro Pelarim, juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, doutor que não tem medo de colocar o dedo na ferida, a mão na ferida, né, doutor? Meu muito obrigado pela sua presença. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, para a gente bater o papo com a nossa comunidade. Doutor, eu queria começar com o senhor falando sobre aquela formação do comitê há um pouco mais de um ano na Prefeitura de Rio Preto, envolvendo aí a população de rua. Tivemos vários avanços aí em relação a projetos, programas relacionados a essa população que precisa de tanta ajuda, e a participação do senhor foi fundamental nesse processo, lógico, em parceria ali com o governo do prefeito Edinho Araújo. Rodrigo, todo cidadão, a gente entende assim, né, que todo cidadão que é convocado pelas autoridades para dar sua parcela de contribuição tem o dever de se apresentar, né? Nós não podemos nos esconder diante de problemas que atingem a toda a comunidade. Então, quando o chefe do Poder Executivo convidou várias pessoas para ir lá e várias autoridades, nós estivemos lá nessa condição. E evidentemente que temos que assumir a responsabilidade, porque essa questão é uma questão comum a todos nós. De lá para cá, acho que a primeira coisa que eu tentei fazer é conhecer o problema, né, Rodrigo, e a fundo no problema. E fiz realmente imersão no problema. Você mesmo, acho que viu que me pegou uma vez lá, né, na antiga Cracolândia, mas eu estive lá exatamente 10 vezes. Eu fui lá, conversei com essas pessoas, entendi o que estava acontecendo, já cheguei a contar de 50 até 70 pessoas sobre o viaduto, e para poder entender essa dinâmica do consumo de drogas, ali nós tínhamos uma área livre, né, de consumo de crack e outras drogas. E além de conhecer todos os equipamentos, CAPS, a Bezerra de Menezes, enfim, os hospitais, eu fui em vários locais. Ontem mesmo eu estava rodando os CAPS dos municípios vizinhos, conversando com os assistentes sociais dos municípios vizinhos. Por quê? Para saber que aquelas pessoas que estão lá, por que vêm para cá? Se a gente não pode unir, conversar aqui para que essas pessoas já venham e que se tem outro destino, vão para o destino. Então é um trabalho que não para, né, Rodrigo? Nós temos que, então, acho que o primeiro assim, é conhecer o problema. Eu acho que esse foi o primeiro ponto. E é evidente que alguns avanços que tiveram foram resultado num trabalho de um esforço muito grande de muita gente, né? E o nosso papel aí é ser mais um elo nessa corrente. Doutor, a gente percebe que tem que ter, além de tudo, vontade política de resolver o problema, porque não é todo governante que tem coragem e de colocar o assunto em pauta, né? O prefeito Edinho Araújo teve essa coragem, e o envolvimento do senhor, por ser da Vara da Infância e Juventude, o pessoal falou, mas por que o doutor está participando disso? De que forma o senhor entrou nesse projeto? Até um pequeno detalhe formal, mas que não invalida nada do chamamento, que poderia ser qualquer prefeito, né, que convidasse, a gente tinha que estar lá, independentemente da pessoa, mas assim é o cargo, o chefe do Poder Executivo. Evidentemente que o juiz ele não pode fazer parte de nenhum cargo, a não ser de professor, que é o que a Constituição autoriza, né, salvo aquele do Poder Judiciário. Então, formalmente, eu não integro e nunca integrei nenhuma comissão, nenhum outro, né. Evidentemente que isso é um aspecto meramente, né, representativo. Mas, repito, não estamos ali para coordenar nada, de forma alguma, nunca deixei a minha sala onde eu trabalho no fórum, mas estamos para nos conhecer, né, formar elos junto com o Poder Executivo, junto com o Poder Legislativo e as demais entidades vivas da cidade.
Realmente é um problema muito difícil. Nós estamos vendo aí, ainda hoje, o que nós estamos conversando, o ministro Alexandre de Moraes publicou uma decisão dando 120 dias para os estados e municípios formularem uma política específica a respeito das pessoas em situação de rua. E aqui em Rio Preto eu creio que nós já temos aí um encaminhamento muito positivo aí, não no sentido de solucionar, que é um problema muito grave e difícil, mas é um encaminhamento muito bom. E no que diz respeito à questão formal, aí, Rodrigo, é onde a gente entra, é o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução, a resolução 425, que cria a Política Nacional Judicial em relação às pessoas em situação de rua. Então, o Conselho colocou o judiciário nisso aí, mas ele não especificou qual juiz ia pegar a questão. Ele disse que o judiciário tem que entrar. Então, o que aconteceu? O chefe do Poder Executivo nos convida a uma determinação recente, inclusive, do CNJ nesse sentido. Nós que ligamos a Vara da Infância e Juventude, diferente das outras, ela tem uma ligação muito forte com as secretarias. Então, todos os dias nós falamos com assistência, com a saúde, com a educação, a habitação. Por quê? Porque tem que encaminhar a criança, a família, né, juntar família, enfim. E a própria resolução fala lá do Estatuto da Criança e do Adolescente que o juiz que for tomar, né, conhecimento, ele tem que, resumidamente, tentar reunir as famílias. É muito difícil, mas a lei tem que caminhar para frente. Então, essa questão, ela vai mais ao encontro da Vara da Infância e Juventude mesmo, que é uma vara que atua muito em rede, né? Então, deu certo, nós montamos um procedimento, hoje nós devemos ter mais de 1000 páginas, eu vou soltar um primeiro relatório, né, agora no mês de agosto, vencendo um mês do nosso começo do nosso trabalho, e ali eu vou explanar tudo. Um ano? Tudo que nós... Vencendo um ano, doutor. Um ano. Tudo que nós encontramos nas diversas áreas, segurança, assistência social, saúde, habitação, alimentação, tudo que nós recolhemos, tudo que nós, né, o que andou, o que não andou, e aquilo, evidentemente, que a gente acha que precisa melhorar, né? Não quer dizer que nós tenhamos a verdade, mas nós vamos dar a nossa... Não é uma decisão judicial que vai obrigar o Poder Executivo a determinar nada, mas ela vai encaminhar. Por exemplo, encaminhar para o Ministério Público dizendo: nós constatamos uma falha nesse momento. Agora, se o Ministério Público quiser mover alguma ação civil, fica a questão dele. Encaminhamos para a Secretaria de Segurança, para a Polícia Militar, Polícia Civil. Então nós vamos fazer o nosso apanhado, que é a visão judicial em relação a esse problema. Legal. Doutor, quem vem aqui no podcast diário do Rodrigo Lima ganha presente. Opa. Em agradecimento pela presença. Vou passar aqui para as mãos do senhor, ó, o Café obrigado. Bem Brasil. Café que é de Guapiaçu, doutor. Esse café aqui, café gourmet, que é produzido em Guapiaçu, patrocinador nosso, Café Bem Brasil. O senhor gosta de café? Toma muito café? Não tomo muito, mas gosto. Todo dia de manhã eu tomo. Tem que tomar um pouquinho para deslanchar o dia, doutor, senão não rende. Exatamente. Não, legal. Se o senhor puder colocar aqui, ó. Tá bom. Eu tenho que agradecer os outros patrocinadores também, doutor. Guaraná Poti, a Água Levite, meu muito obrigado. Também a Cortina e Companhia, que está conosco aqui. O nosso cenário, os Móveis Colômbia, meu muito obrigado também a Silvana, os Móveis Colômbia. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Preto, que tem como presidente lá a Márcia Caldas, e a Fê Comerciários também, que tem o deputado Luiz Carlos Mota, meu muito obrigado. E também meu agradecimento especial para a Estivanelli, é a marca de roupas que eu utilizo aqui no podcast e nos melhores eventos de São José do Rio Preto, a Estivanelli do Plaza Avenida Shopping. Doutor, conhece a Estivanelli? Conheço. Utiliza as roupas? Sim. O senhor chegar lá e falar: eu vi lá no Rodrigo Lima, eu fui lá no Rodrigo Lima, o senhor tem desconto lá, hein, doutor? O magistrado já sempre tem que estar alinhado, né, doutor? Tem que pelo menos tentar, né? Tá certo. Doutor, nesse um ano, teve alguma cena, igual o senhor falou que eu tive com o senhor na Cracolândia, teve alguma cena que chocou o senhor? Ou alguma situação que o senhor falou: nossa, pela vivência de magistrado da infância, o senhor já viu muita coisa. Mas teve alguma coisa que o senhor falou: nossa, sim, que situação difícil? Sim, Rodrigo, várias. Eu tenho 26 anos de magistratura, né? Então, a gente não falar que é velho, a gente fala, eu vim de longe, né? Sim. Eu tenho algumas experiências lidando com criança e adolescente, mas eu vi coisas ali muito difíceis, né, em relação aos dramas humanos. Ali, onde era a Cracolândia, no viaduto João Mesquita, eu me deparei com situações muito difíceis, né? Pessoas assim que abandonaram tudo, família, filhos,
né? Filhos. Nós tivemos, acho que salvo engano, naquele dia que você me encontrou lá, eu levei alguns empresários, tem um empresário que eu falei assim, ó, pega o seu melhor vendedor, aquele que vende uma garrafa vazia, nós vamos lá com ele para ele tentar convencer aquelas pessoas que estão lá a sair dali e procurar um tratamento, vamos ver se ele consegue, né? Então ele levou o vendedor dele lá, né? E nós ficamos conversando com as pessoas e não consegue tirar, né? Então aí uma das pessoas que nós encontramos era uma moça, ela tinha 3 filhos, estava naquela época na Fundação Casa, um adolescente. Eu disse a ela que o menino, verifiquei que já poderia até deixar a Fundação Casa, estava perto de deixar. Esse empresário ofereceu a ela uma possibilidade de saúde, sabe, enfim, ofereceu várias coisas para ela. Foi aquela que eu presenciei? Acho que fazer um dia de princesa, você né? Viu, de tudo, unha, né? Cabelo, tudo, maquiagem, né? Um banho, roupas. Você viu, né? Quer dizer, ela não aceitou a proposta. Falou que iria, né? Mas não aceitou. Volta amanhã. Volta amanhã. Por causa dela, inclusive, eu voltei alguns dias lá. Ela falou, doutor, volta amanhã, né? Ela falava, o senhor viu isso? Eu vi isso várias vezes. Eu voltava, enfim. E uma coisa que me chamou muita atenção nisso tudo, Rodrigo, é que eu ouvia muita gente, e eu mesmo, né? Dizer assim, por que a polícia não pega o traficante? Já que tem ali crack. Mas só ali, olha, eu tenho 26 anos de magistratura, só ali eu fui conhecer de perto e entender algumas expressões que eu vejo muito nos processos e na gíria comum. Então, o tal do corre. O que é o corre na prática, né? Eu vou fazer um corre, que é uma gíria do tráfico, né? É o seguinte, que começou no tráfico. O sujeito, para usar crack ali, ele precisa de, no máximo, uma quantidade que seja equivalente a 1 grão de arroz. Às vezes metade de 1 grão de arroz. Aquilo é suficiente para ele usar ali por 10, 15, 20 minutos, né, para sustentar o cachimbo dele. Então o que acontece? Aí você começa a ver a lógica, e eu vi aquilo acontecer. Metade de 1 grão de arroz? De 1 grão de arroz. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele coloca aquilo no crack no cachimbo, no cachimbo, exato, né? Então, o que acontece? O sujeito chega com uma pedrinha pequenininha, né, de coisa de grama, 2, 3 gramas, 1 grama que seja, e eles maceram as expressões, né? E ali dissolve, abastece 10 pessoas, às vezes um pouco mais. Então, imagina o sujeito que anda, às vezes se confunde entre o consumidor e o traficante, ele vai, deixa essa droga, pequena quantidade escondida, então por isso que chama corre, porque ele tem que correr, porque ele não leva tudo de uma vez. Ele leva um pouquinho, corre para pegar mais. Leva um pouquinho, corre para pegar mais. Imagina como é que a polícia entra nessa história, como é que a segurança pública consegue. Porque se aborda uma quantidade dessa, a jurisprudência é tranquila dizer que isso é posto para uso, né? Então, olha a dificuldade da segurança pública entrar nisso aí, né? Prender o traficante. E acontece em prisões, muitas prisões aconteceram. A polícia militar, principalmente, durante muito tempo ali. Depois a Polícia Civil fez operações especiais ali em hotéis, enfim, com mandados judiciais, mas a Polícia Militar montou uma campana, verificaram quem são as pessoas, identificaram, depois pediram as prisões na Justiça Criminal. Então, várias pessoas foram presas distribuindo drogas. Mas veja, aí você pode imaginar a dificuldade que é combater o tráfico quando uma quantidade ínfima quanto essa é necessária para usar, né? Sim. Isso é um aspecto, né? Doutor, o senhor chegou a ver o consumo de drogas? Muito. O estado, qual o estado, cara? O que chamam mais? Como é que a pessoa fica? Qual o estado que a degradação, né, total, né, Rodrigo? Ela teve uma situação que nós chegamos lá e havia porque ali debaixo do viaduto geralmente eles ficam nas encostas, né? Montam às vezes até as barraquinhas deles ali, mas no meio do viaduto fica um trânsito livre. Quando eu cheguei lá achei estranho porque tinha uma que estava deitada com uma cobertinha lá. Havia ali umas 40 pessoas. As próprias pessoas em situação de rua disseram para mim, doutor, ajuda essa porque ela está aqui há 2 dias sem comer, está convulsionando, ela vai morrer. Estava deitada ali, abandonada por eles. Abandonada. Não tem esse companheirismo ali, não existe. Cada um por si. Por si, né? Assim, tem às vezes alguma solidariedade, enfim. Nesse momento foi o que eu vi, tá? Não posso dizer no geral. Mas enfim, eu chamei o SAMU, né? Pedi o SAMU
E havia outras pessoas me acompanhando, porque o que eu fiz? Eu fui lá para conhecer e depois eu levei pessoas lá, levei outros juízes, levei promotores, levei advogados, levei defensor, levei jornalista, levei a polícia, os chefes de polícia, né? Então eu voltava sempre para mostrar aquela realidade de empresários, aquela realidade para todos, né? Para que a hora que falar sobre aquilo, pelo menos ter uma, né? E aí nós veio o SAMU. Com muito custo conseguiram levantar ela para ela caminhar, ela foi até o SAMU entrou dentro da ambulância. Quando ela entrou, eles começaram ela a pôr na maca, ela acordou, eu vi. Ela acordou e de repente eu achei que ela ia destruir a ambulância. A força que veio, aquela sorte que havia 2 pessoas que estavam acompanhando um chefe de polícia que ajudaram os paramédicos a colocá-la para encaminhar para o Bezerra, para ela receber o primeiro tratamento. Depois eu soube que ela foi passando da casa, enfim, ela estava realmente periclitando morte ali. Mas me passou pela cabeça nesse exato momento o seguinte: se passasse ali, aquele momento em que ela estava dentro da ambulância e visse aquela cena, um recorte, não visse o contexto, tudo, o que iam falar? Estão judiando dela, né? Então, olha então, né? E as próprias pessoas, alguns que estavam ali, que me pediram ajuda, começaram, larga ela, deixa ela, você está entendendo? Então, olha a dificuldade, foi se aglomerando pessoas, inclusive com certo risco ali, enfim. Então é um problema extremamente difícil, né, Rodrigo? Extremamente difícil. As pessoas não são de Rio Preto. Uma parte dessas pessoas. Olha, nós fizemos nos nossos relatórios do Pop Rua, inclusive, a gente faz esses relatórios. Hoje a gente está com uma média aí de 60%, 50% a 60%, esse número varia. Mas é sempre no mínimo 50%, não é de Rio Preto, 50% dessas pessoas. Como é que essas pessoas vêm para cá, doutor? Então, tem aquela, porque há uma suspeita que os municípios colocam aí um ônibus e despacham para a grande metrópole da região, que é Rio Preto, as pessoas, né? Em algumas cidades, morador de rua não é bem-vindo. A Guarda Municipal não deixa morador de rua permanecer no município, né? O que a gente constatou, Rodrigo? Eu não posso afirmar categoricamente que existe uma política de algum município nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. Mas o que eu percebi e vi, isso eu constatei, né? As pessoas que às vezes estão nesses municípios e quando recebem uma abordagem da assistência social e saúde, elas se incomodam com aquilo e às vezes elas não querem ficar ali naquela cidade. Então muitas vezes ela fala, eu não sou daqui. Bom, quando fala não é daqui, o senhor é de onde? Eu sou do Nordeste. O senhor quer ir para lá? A pessoa está fragilizada. Quero. Então o senhor vai para lá. Aí vem a pergunta, aonde se pega um ônibus para ir para o Nordeste? Ou para ir para o Sul? Ou para ir para o Centro-Oeste? Qual é a cidade que tem? Aqui é um entroncamento rodoviário. Então o que acontece? Muitas vezes vem desses municípios com passagens de lá, mas com passagem de ida para outro lugar. Chega aqui, fica aqui. Acaba ficando aqui. E por isso que aquele trabalho da assistência social na rodoviária, aquele container que foi colocado logo após a gente começar a trabalhar junto com o município, com a assistência, e a assistência já tinha essa política, implementou. De abordagem está surtindo algum efeito, porque muitas pessoas descem ali desorientadas, né? Aqui não era o local final e são, né, acolhidas. Não, eu não era para ficar aqui. Bom, então vou te ajudar a colocar no ônibus. Ah, não tem lugar para ficar, o ônibus sai amanhã, então nós vamos colocar você numa pensão lá. Então a assistência também está fazendo esse trabalho. Está funcionando, doutor? Está funcionando. Doutor, uma das principais reclamações hoje do grupo de lojistas da região central de Rio Preto, que tem auxiliado bastante o senhor, né? Muito. Qual os políticos aqui que têm ajudado também, doutor? Eu acho que tem uma corrente muito grande de muita gente, né, Rodrigo? Ficaria até, assim, injusto tem um vereador que participa Não, tem vereadores que estão dedicados, né? O Cabo Júlio está sempre nas reuniões, né? Tá sempre acompanhando, enfim, né? Enfim, vários, né? Ajudando, né? Mas seria injusto eu nomear um e deixar de nomear outro. Mas o pessoal do sindicato ali dos comerciários ali no centro, né, dos comerciantes, perdão, ali do centro, tem ajudado muito. Essas pessoas, muitos comerciantes, inclusive, ajudaram a estruturar ali a cozinha no Centro Pop, que é o fundamental para o movimento ali, né? Roupas, né? Enfim, várias situações. Ajuda com o Bezerra de Menezes, ajuda em dinheiro, inclusive, para estruturar mais o Bezerra, para o Cirineu,
Então, pessoal, isso a gente tem que reconhecer, sim. Os Sim. comerciantes estão muito empenhados, não só a criticar, apontar dedo, como às vezes as pessoas... Isso é importante, né? Não, eles estão empenhados humanamente, né? Isso é importante. Sim. Então, uma das principais críticas hoje é da abordagem das pessoas no centro. O senhor vê falhas mesmo? O senhor que percorre ali ao centro, o senhor vê que ainda pode melhorar um pouco mais essa condição? Podemos melhorar, sim. Eu acho que nós podemos melhorar. Eu, nessa imersão que fiz no tema, alguns finais de semana, eu ponho a minha camiseta, calça jeans, meu boletim. O senhor vai camuflado, né? Não, mas é para, enfim. E ali parava em alguns comércios e começava a conversar, claro, não queria atrapalhar ninguém, então eu ouvi de tudo também, né? Eu ouvi dos comerciantes, né? Parei ali nas praças para conversar com as pessoas que estavam ali, alguns não querem conversar, outros sim, outros não. Então, você tem uma ideia de todo o mecanismo ali do centro, né? É igual você para escrever sobre alguma coisa, você tem que ir lá vivenciar. Igual foi com o senhor na Cracolândia, vivenciar lá. Para falar, só não faz foto e não grava não, porque eles não gostam, né? Eles não gostam, exatamente. Mas é isso, Rodrigo. Então, existe essa sinergia, sim. Então, é claro que algumas pessoas com quem eu conversei no comércio estavam muito irritadas. E assim, a gente também tem que compreender a razão, porque são pessoas que, né, o comerciante ali, ele paga imposto, e não é barato, né, o imposto mais caro da cidade, né? Ele depende do comércio para sobreviver, para a vida dele. Nós temos que, poxa, né, a justiça, se a justiça não souber temperar essas coisas, quem vai temperar? Então a gente entende tudo isso, né? Por conta da onda de furtos que estavam tendo no calçadão, né, doutor? E também de consumidores, pessoal que ficava em frente das lojas, isso daí. Isso eu estive alguns dias lá, eu não via essas pessoas caminhando lá. Isso melhorou muito, né? O que acontece também, Rodrigo, nós temos assim, sempre difícil de separar o joio do trigo. Nos nossos pensamentos é difícil muitas vezes separar o joio do trigo. Imagina pessoas e uma quantidade muito grande nas ruas, muito difícil. Mas é evidente que muitas pessoas que estão ali no meio, às vezes usuários também, acabam indo, né? Está longe de ser, eu acho que posso arriscar dizer isso, de ser a maioria, não é isso. Mas uma quantidade expressiva de pessoas ali, até para própria necessidade de consumo, acaba às vezes furtando alguma coisinha, indo ali, enfim. E às vezes tem pessoas que vão ali, e já com um nível mais elevado na criminalidade, para organizar esse tipo de coisa. Você entendeu? Então, o que a polícia pegou, e foi muito bem, foi pessoas que estavam ali para organizar esse tipo de coisa. Porque aí o crime começa também a tomar conta desse ambiente caótico, né? Não só o tráfico, né? Mas a exploração de todos os sentidos, sexual, né? Tem uma série de coisas ali. Por exemplo, eu não sabia, né? Fui saber depois que indo lá. Eu andava ali na Praça Rui Barbosa, inocentemente vi algumas pessoas reunidas num canto lá, achavam que estavam conversando. Eram receptadores de celulares e coisas furtadas na praça. Depois a polícia foi... Doutor, eu já então, comprei, fiz uma reportagem uma vez, comprar uma folha de cheque, isso numa segunda-feira, 9 horas da manhã. Esse talão de cheque tinha sido roubado num posto de gasolina, acho que aqui perto, próximo, Cedral, Showa, no domingo à noite, quer dizer... Já estava no calçadão de Rio Preto, tem uma organização, né, de tudo ali. Quer dizer, assim, às vezes eu fico muito eu tenho cuidado de dizer assim, crime organizado, como se houvesse uma organização empresarial, que a coisa fosse gerida de uma certa... Não é assim, é uma bagunça, né, é o contrário disso, né? Quando se fala crime organizado nesse sentido, é ao contrário, é um caos, uma bagunça, só que assim, é uma convergência para onde há pessoas, para onde tem quem compra, porque... Assim como droga tem quem consome e paga, esse tipo de objeto furtado tem quem compra no barato e vai lá para isso, né? Então, infelizmente. Por isso sempre tem oferta, né? Doutor, tudo está mapeado. Então, todos esses esquemas sabia, aí, tudo mapeado hoje pela Polícia Civil, o que eu vi, o P2, né, da Polícia Militar. Sim, o pessoal está sempre atento lá, né? Pegou essas pessoas, eu sei que alguns foram presos, né? Enfim, então, assim, a segurança pública está agindo muito, muito bem, sabe? Aqui vai um elogio para a segurança pública, né? A Guarda Municipal também, não pode esquecer, a Guarda, exatamente. Tanto que a primeira vez que eu fui lá, eu fui à noite, aí eu não fui sozinho, aí eu fui com a Guarda, né? Porque eu fui de dia, fui à noite, né? Na Cracolândia, né? Fui em outros pontos, da Ambadi, aqui na Santa Cruz, na Figueira, fui na Zona Norte, fui em vários, fui conhecer aonde tem pessoas em situação de rua, né?
E, enfim, a segurança tem ido muito bem. A Polícia Militar e a Guarda e a Polícia Civil, a Defensoria fez um curso de abordagem, eles abraçaram o curso, melhorou demais. Eu me lembro que algumas vezes que eu fui lá, algumas pessoas reclamavam da abordagem de alguns agentes da segurança pública. Hoje a gente não escuta mais, hoje a gente vê que eles estão indo. Agora, isso tem que ficar bem claro também, Rodrigo, nós temos que cuidar dessas pessoas, tirá-las dali, dar dignidade, mas isso não significa, isso tem que ficar bem claro, para passar a mão em quem está cometendo crime. Isso não tem nada a ver. Quem está cometendo crime está infringindo a lei e vai sofrer o rigor da lei, né? Se aquela conduta está prevista como crime, a polícia vai atuar. Não tem, né? O senhor acha que tem essas pessoas acabam se misturando, as pessoas em situação de rua? Tem. Você quer ver um outro lado? Vamos pegar, é um campo tão heterogêneo e tão amplo, né? Nós temos de tudo ali, né? Como é um universo que está ali de pessoas em dramas humanos, né? Mas o que eu encontrei, muitas pessoas, isso me chamou a atenção, muitas pessoas idosas, sabe? Que estão, assim, às vezes naquela iminência de ficar para a rua completamente, que as famílias estão deixando. Essas pessoas, às vezes, com benefício previdenciário, se endividam, vão para pensões, né, e acabam depois não conseguindo passar por pensão e vão para a rua. Pessoas que não usam drogas, eu encontrei muitas pessoas que não usam drogas, né, ali, e geralmente são essas mais as idosas, né. O Dr. Júlio, por exemplo, socorreu uma lá e conseguiu fazer um acordo com ela. Ela estava devendo para uma financeira, acho que, não me lembro bem, 20 empréstimos. Todo o dinheiro dela acabou. E ela sozinha. Da aposentadoria. Com 60 e poucos anos, estava lá cansadinha na rua, vivendo na rua. Então foi feito um acordo com a financeira, pagou um boleto só de R$70, quitou, ela está lá no Cirineu, recuperou a vida, está indo bem. Então tem muito isso também. Então quando a gente aponta o dedo de uma forma muito drástica, a gente tem que tomar cuidado também, porque é um universo muito grande ali de pessoas, né? Tem pessoas que não gostariam de estar nessa situação, né? Ninguém gostaria de morar na rua, né? Sim. Então é por escolha própria, né? O senhor conversou, a pessoa faz a escolha, né? Sim, faz a escolha. É interessante isso, né? Essa escolha que as pessoas fazem de ir para aquela degradação, se a gente pode dizer que é uma liberdade de escolha, porque alguns que estão ali também num outro extremo, você percebe que não tem mais liberdade de decisão nenhuma sobre a própria vida, né? Já misturou com a doença mental. Aquela pessoa, se não foi pela droga que agravou um problema pré-existente, ela criou um problema mental em função da droga, né? Pessoas que estão há 10, 20 anos usando crack, né? Eu encontrei uma senhorinha, que ela estava na rua usando crack, com mais de 60 anos. A filha foi e agora está a neta. 3 gerações. Utilizando o crack? No crack. Eu conversei com essa senhorinha, ela estava num colchãozinho lá, é muito difícil de lidar com ela, né? Eu encontrei uma outra, né, que eu perguntei para a doutora Ana, que é o consultório de rua, eu falei, nossa, ela deve ter o quê? Uns 60 anos. Falei, doutor, ela tem 35, parecia 60 e tanto, de tanto usar crack. E ela tinha um tique de arrancar o cabelo, né, perdeu. Então ela só tem metade do cabelo, o outro da cabeça ela arrancou de tanto puxar, sabe? Dos tiques da droga, enfim. Então tem esse público que não tem condição de gerir a própria vida e está morrendo. E nós não podemos também assistir esse suicídio ali, né? Nós temos que estender a mão. Então, para essas pessoas, né, que o Ministério Público e a Defensoria está pedindo a internação compulsória. Antes de eu entrar em férias em julho, o doutor Júlio me disse que só da Defensoria Pública havia 14 pessoas em internação compulsória no Bezerra. Quando se desfez, né, o Júlio Mesquita, a Cracolândia que também no Júlio Mesquita, o Bezerra chegou a ficar com 64 pessoas em situação de rua internadas. Né? Então, compulsoriamente ou... Involuntária e compulsória, né? Involuntária como familiar, enfim, encaminha. Então, a essas pessoas não há outra saída, né? Nós não podemos também assistir elas falecerem ali, porque morrem, viu, Rodrigo? Morrem. As pessoas morrem muito ali na rua. Não, e são vidas, né, doutor? Vidas, igual a gente comentou. A gente vira e mexe, tivemos pelo menos que 2 acidentes no trilho do trem, né? De 2 moradores de rua que foram atropelados pelo trem. Sim. É consequência da droga, doutor? Muito provavelmente, né, Rodrigo? Eu não posso afirmar isso, mas muito provavelmente, porque eles perdem noção de senso, de espaço, né? A gente nunca sabe o que dominou a mente deles nesse momento, mas é uma situação assim. Agora,
Isso tem que ficar bem claro também, Rodrigo. O problema está aí, né? Às vezes ele melhora, piora, né? Enfim, hoje nós estamos num momento de piora, né? Nós estamos entrando num momento de piora, por quê? Porque então há uma aglomeração em torno da ferrovia, né? Já criando, não com o mesmo volume de gente, mas alguns nichos de consumo permanente de crack, como se fossem mini cracolândias, né? Nós tínhamos uma que chegava a ter 70 pessoas que eu contei ali, que eram assim, pessoas usando a céu, né? Como se fossem aqueles locais de São Paulo, que eles não podemos ter numa cidade como a nossa. Aquilo foi desfeito, isso tem que também deixar aqui bem claro, Rodrigo, não foi com um jato d'água, não foi com um quadro, não foi com esculacho de polícia, não foi com nada disso. Foi meio que natural, foi acontecendo, as pessoas foram sendo acolhidas, foram muitas, e o que é importante também, não é a regra, mas é importante que acontece, muitas que acabam vendo uma que foi e está bem, ela era aquele que ela tinha vínculo ali, ela fala, mas onde ele está? Não, então eu também vou, então ela começa, sabe, e se não for essa vontade, é muito difícil de tirar. Eles foram para o posto de combustível abandonado, Isso. Aí o processo continua... ajudando as pessoas. Senhor, de 10 pessoas que o senhor conseguiu levar uma vez, o senhor falou que 4 tinham ficado. 4 tinham ficado no acolhimento, né? E aí, essa proporção hoje, doutor, continua... Não, é mais difícil, né? Nós tivemos o último Pop Rua, nós chegamos ao número final, porque a gente conta assim, né? Só para deixar bem claro, se uma pessoa é atendida com alimentação, é um atendimento. Se ela é atendida de saúde e for acolhida, por exemplo, um atendimento. Mas se for entregue a ela uma garrafa d'água, é um atendimento. Por quê? Porque tem uma pessoa que cedeu aquela água, que enfim, tudo é doação, né? Então a gente conta tudo como um. Contando tudo como um, nós tivemos 3.078 atendimentos no último Pop Rua. Nossa! 3.078 atendimentos. Lembrando que só de alimentação foram 950 refeições preparadas pela Pastoral do Povo em Situação de Rua. Sim. Doutor, mas assim, eles saíram do posto e agora estão espalhados em mini cracolândias, pelos trilhos de ferro, né, que tem... Mas em alguma outra região da cidade tem? Não, há alguns lugares, inclusive aqui no Santa Cruz, mas não são permanentes, né, e às vezes há públicos diferentes também, a gente nota, né, a gente nota que em alguns lugares... Embaixo ali do viaduto ali do pé da Andaló também, doutor, tem um grupo ali também, o senhor tem conhecimento disso? Ali é bem pouco, né? Às vezes é um grupo bem restrito e é um casal até, depois muda, enfim. Né? Hoje eu passei inclusive lá e vi uma barraquinha lá, né? Então uma mini barraquinha lá de colchões, de mantas, etc. Né? Mas não, é algo que é controlável, né? Muitas vezes a abordagem chega e voltando à abordagem consegue levar. Mas é muito diferente. Aqui, por exemplo, em Santa Cruz, nós temos alguns pontos aqui que são de pessoas que são dependentes do álcool, né? Não é do crack. Então tem essas diferenças. Na Abadi também tem alguns pontos que são de álcool, não é do crack. O que será feito com essas pessoas, onde esses pontos de droga ao longo dos trilhos da linha férrea? O que a gente vem conversando, junto com a saúde, assistência, a defensoria, Ministério Público, enfim... Quando há essa questão do consumo exagerado ali, que a gente está vendo, não é exagerado, é o consumo de drogas nesse céu aberto, o tráfico está correndo. Então, o primeiro olhar é o da segurança pública. Cadê, né? Vamos fazer esse traficante, vamos pegá-lo. Geralmente, quando desmantela o tráfico ali do abastecimento, essas pessoas perdem aquele local como referência, né? Então, elas acabam... Né, foi o que aconteceu no João Mesquita, né? Houve uma ação forte da segurança pública. Quando o senhor cita João Mesquita, o viaduto João Mesquita. O viaduto João Mesquita. Houve uma ação forte ali da segurança pública, prenderam-se alguns traficantes e deixou de ter abastecimento. Aquelas pessoas que estavam lá, não, então eu vou embora, quero me tratar. A polícia ficou um tempo até lá, ficou um tempo lá, bandeira lá. Exatamente. Então agora essas ações vão passar pela segurança, né, para prender os traficantes, para que essas pessoas possam ser socorridas, assim como a nossa experiência João Mesquita, para levá-las ao tratamento. Doutor, o leque é tão grande, né, desse tema. Por exemplo, a alimentação, onde as marmitas chegaram a ser usadas como moeda de troca para conseguir a droga. Hoje está tudo centrado ali no Centro Pop. A distribuição de alimentos? Não, Rodrigo. Não conseguiu ainda, não, né? Esse é um ponto, e aqui também deixa claro o seguinte, eu acho que ninguém tem a verdade revelada de nada, não é isso, a gente tem que procurar saber. E nessas questões que lidam, principalmente saúde e assistência social, eu estou sempre conversando com os profissionais das áreas, né? E essa questão da alimentação, a assistência social, e olha,
para não dizer unanimidade, 99% dos assistentes sociais, gestores da assistência que eu conheci, todos me disseram assim: doutor, se houver uma ordenação da alimentação, grande parte dos problemas estarão resolvidos. Resolvidos, é a palavra deles. E aí nós estamos buscando isso. Inclusive, estou saindo daqui hoje, estou indo numa comunidade que fornece comida à noite lá na Abadi para conversar com eles, para tentar entrar num acordo, para que eles possam nos ajudar e ajudar a comunidade de uma outra forma, né? Enfim, então... Pelo menos mudar o local de distribuição, fazer lá no centro. Ninguém pode recriminar da comida, ninguém está falando, não é isso, né? Agora, nós precisamos ordenar a entrega dessas comidas, porque o que nós precisamos ter é o coração comunitário, né? Nós temos que pensar em ajudar essas pessoas que estão caídas, pensando na comunidade. Nós não podemos pensar... Será que a minha ajuda está sendo importante para essa pessoa e para a comunidade? Às vezes eu posso estar ajudando essa pessoa, mas eu posso estar danificando o meio ambiente, que é o que está acontecendo com essas marmitas. Porque muitas marmitas vão para o bueiro, né, doutor? Ali na Badibacite, a chuva vem, leva, né, para a coleta da água fluvial, né? Você foi comigo lá de baixo, você viu onde é que a coisa... Né, nossa, muita sujeira. Muita sujeira. A água toda vai ali para a canalização, chega ali naquele entroncamento da linha férrea, vai lá para Filadélfio, da Filadélfio, que é o Rio Preto, né, vai embora, e aí se você for lá na mata do final da Filadélfio, você vai ver o quê? Aquele mar de marmitas, né? Então, quer dizer... A secretária de Meio Ambiente disse que o município gastou a coisa de 3 ou 4 anos, quase 3 milhões de reais para despoluir o Rio Preto. Agora está tudo lá. Quer dizer, então você vai, essa indagação que a gente faz, você quer ajudar a pessoa que está em situação de rua, mas prejudicar o meio ambiente? Né? Acho que não, né? Então cabe a nós ajudar a esclarecer essas pessoas. Olha, por favor, né? Então, vamos... Mas vai ser tomada alguma medida, doutor? Porque você já falou uma vez, já falou duas. Agora o magistrado está tendo que ir na entidade, né? Mas provavelmente a entidade já foi abordada, já foi alertada, né? Nós vamos de novo, né? A gente não cansa de ir tentar conversar e etc. É evidente que nesse relatório que eu vou fazer, que tem as constatações, eu vou constar aquilo que eu observei. Agora, se o que eu estou dizendo também está ali, vai estar certo ou não, isso aí vai estar com a comunidade que julgue, as outras autoridades a quem compete mover as ações judiciais cabíveis, enfim. É um grande relatório que o senhor vai fazer, né? Ele já está, só de documentos, já está em mais de 1.500 páginas, né? O relatório até agora está em 50 páginas. É um diagnóstico da situação. É um diagnóstico da situação de Rio Preto e as proposições que nós temos. Não é só... Ninguém está aqui para apontar dedo, né? Sim, e já agrega aí a decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes. Exatamente, reforçar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sim. Doutor, um outro ponto que chama a atenção ali, que o pessoal tem principalmente apontado, é o albergue noturno, né? Tem as pessoas que ficam na frente do albergue noturno. E o outro ponto também que é muito complicado, ligado ao comércio, é o Bom Prato, na entrada pela Pedro Amaral, que deve ser mudada pelo fundo, né? Sim. Esses são os dois principais aspectos hoje que devem ter atenção do comitê? Sim, nós trabalhamos nesses dois pontos, ajudamos, né? Fizemos parte da corrente aí que está tentando solucionar esses dois pontos, né? Em relação ao Bom Prato, já não vi até o momento nenhum impedimento, né? Então está tudo pronto, né, para mudar. Em junho, eu conversei com o Israel Sestari da prefeitura, já está com o projeto pronto da calçada para o lado de baixo, para a segurança das pessoas. Então já está tudo acertado com o dono do imóvel, com o FREI, todo mundo, não tem ninguém contra, né, o município. Eu acho que é uma questão de operacionalizar mesmo né, o Estado também que fornece o valor, está tudo pronto. Então acho que isso aí é um problema ali na Pedro Amaral. Eu acho que aquele congestionamento de pessoas e até em risco para as pessoas na rua também, porque passam carros, né, isso vai solucionar. Do albergue, nós tivemos uma reunião, na verdade uma audiência nesse processo para instruir, né, para ouvir as pessoas, né. O que eu ouvi das pessoas que estão lá, isso faz parte do documento do processo, né, muitas pessoas sensatas ali, vizinhos, que estão sofrendo na pele, né, muitas vezes ali, com pessoas que têm medo, às vezes senhoras de idade que têm medo de descer do prédio para
ir na feirinha ali no sábado, né? Porque as pessoas eles ficam o dia todo, né, doutor? Não, e às vezes nessa mistura, algumas pessoas que cometem crimes abordam essas pessoas idosas. É o problema que a gente tem, né? Então ali, mas o que eu achei de interessante foi que mesmo ali os moradores, né, e os empresários vizinhos, eles relataram algo que ficou muito interessante. Eles disseram o seguinte: doutor, ninguém é contra, não ouvi isso deles, ninguém é contra a distribuição do albergue funcionar, só que o albergue não é compatível com a quantidade de pessoas que eles estão atendendo. E isso ficou sentado no processo. Há 14 pessoas que podem comer sentado e são 100 marmitas entregues na rua. Então as pessoas comem na rua, sol, chuva, né? Quando o município tem um equipamento para que essas pessoas possam comer com um teto, sentadas, que é lá na cozinha do Centro Pop. Tem o Centro Pop ali, assistentes sociais, porque não é só a alimentação é fundamental, mas não é só. A pessoa que vai lá no Centro Pop e utiliza o serviço de alimentação do Centro Pop, ela tem banheiro, né? Ela tem o assistente social, ela tem o consultório de rua que vai lá. Então, Rodrigo, eu tenho ido quase toda semana lá no Centro Pop, para às vezes ajudar a fazer comida, ajudar o pessoal a distribuir. E o que eu vejo? É difícil o dia que eu não vou lá que não tem uma ou duas pessoas que são encaminhadas para o tratamento, que recebem aquele atendimento e falam: não, chega, cansei da rua, quero ir embora. Porque são 150, 200 refeições, sempre tem um ou outro que chega ali e fala: doutor, ajuda eu sair daqui? Claro, vamos embora, para onde você quer ir, vamos se tratar e tal. Então, o equipamento do Centro Pop tem que ser privilegiado porque é uma política pública não só de alimentação, mas de acolhimento, de ordenação, documentação, saúde, etc. Então, os vizinhos que estão ali do albergue constaram isso no processo, né? Nós também estamos preocupados com a dignidade deles aqui, recebendo na rua comida desse jeito. Sim. Doutor, esse diagnóstico que o senhor vai fazer vai mexer com as estruturas da assistência social de Rio Preto. É um documento mais do que histórico, é um documento que vai trazer aí, de fato, colocar o registro no papel de um olhar muito direto e corajoso da realidade de Rio Preto, né? E aí o Ministério Público vai entrar, muito provavelmente, deve resultar de algumas ações aí. E o senhor espera, com isso, melhorar de alguma forma, porque isso vai ter que ser um trabalho, vai ser contínuo ou vai parar com o relatório? Não, Rodrigo. Nós não temos um fim no horizonte, né? O nosso, acho que assim, como tudo na vida, difícil se encontrar um fim para uma questão tão complexa e grave como essa. Nós estamos aí, vamos trabalhar, não vamos desistir, não vamos, né, cansar, mas vamos assim. E também, Rodrigo, deixar bem claro, nós não estamos aqui, como eu disse no início, para apontar dedo. Sabe? Sim. Ao contrário, nós estamos inseridos no problema, nós estamos caminhando juntos, né? Quer dizer, então, mas é evidente que aquilo que eu vi há um ano e recolhi de documento e vi, né, e tal, eu vou constar as minhas impressões nas áreas da segurança, assistência, saúde, habitação, que é algo que a gente precisa caminhar. A primeira habitação, aquele projeto, programa? Moradia Primeiro. Moradia Primeiro. Sai do papel, doutor? Espero que sim, né? É um programa importante, por quê, Rodrigo? O doutor defensor Júlio Tanoni está trazendo, inclusive, de alguma cidade... Isso, Franca, né? De Franca. Tem um modelo interessante. Por que é importante a habitação, Rodrigo? E aqui, quando a gente fala em habitação, não vai se construir uma casa, não é isso, quer dizer, é algo simples, né? Porque você pega essa pessoa, tira ela dali e coloca ela num lugar distante, longe dos vínculos que ela criou, muitos trabalham no recolhimento de lixo, não fica, né? Então, qual que é o grande lance desse projeto? A grande sacada. As pessoas são convidadas a escolher uma moradia. Que moradia? Uma moradia de fundo. Uma edícula, você falou, edícula, né? Enfim. E o município vai pagar aquilo para sempre? Não, é um ano no máximo, né? Com compromisso para a pessoa. Dar dignidade para a pessoa respirar, né, doutor? Ela quer o cara, me ajuda, me tira daqui, né? E o que a gente notou, Rodrigo, na prática ali? Então você chega, não com todos, evidentemente, mas você chega para a pessoa e fala assim, ela fala, não, eu não quero mais ficar aqui. Eu falo, então vamos embora, para onde você quer ir?
Ah, eu não quero ir para o acolhimento X porque eu não me dou bem com a pessoa lá, que eu já passei. Eu não quero ir para o Y porque não tem meu cachorrinho. Não, mas aquele outro leva o cachorrinho. Não, mas eu quero ir com meu marido. Então sempre tem uma coisa que acrescenta para poder ir, né? E a gente vai, é como um jogo de truco, né? Então a gente vai falando, então eu também fico oferecendo. Então a gente vai oferecendo aquilo que a gente consegue, né? Enfim, já aconteceu muito isso. Então tem hora que a pessoa não tem, a pessoa em situação de rua não tem ponto de sair. Você deu para ela tudo que ela queria, né? Então ela vai. Ofereceu além do... Exato. E isso cria um vínculo, entre aspas, de uma boa moral com eles, né? De uma moral positiva, de um vínculo positivo. E a pessoa é arisca, né, doutor? Eles vão criando... Tem, né? Tem que ganhar confiança é difícil, né? Mas o que eu percebi também na prática é que quando eles falam assim, mas eu gostaria de um lugarzinho para mim, aí eu falo para eles, você tem. E foi o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam com aquelas barracas de lona ali do lado do Centro Pop. Havia 11 barracas ali, né? Inclusive, antes de fazer a cozinha, ali no centro também havia barracas. Estava tomado de barracas. Quantas barracas tem hoje lá? 0, nenhuma. Aquelas pessoas que estavam lá foram para as moradias. Estão nas moradias nesse sentido. A assistência conseguiu, salvo engano, 7 pessoas que aderiram ao programa, dos 11 que estavam lá, foram para as moradias. A prefeitura está pagando aluguel de R$500 a R$600 por um ano, por mês, mas máximo de um ano. E muitas dessas pessoas estão se recompondo. Então a moradia é aquele, a gente brinca, não é um zap, né, no truco, porque não tem zap no truco nessa, mas é um 7 copa. Sim. Então a moradia é importante. Doutor, só para as pessoas terem uma ideia da evolução do que era um ano atrás, o que a cidade conquistou, né? O senhor ajudando, enfim, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Polícia Civil, Polícia Militar, a Defensoria que a gente sempre relata aqui, porque tem um trabalho também muito forte de defender os direitos dessas pessoas, né? O Frei Francisco também, o lar... o novo Casa espaço. Do Sirideu e a Pousada da Esperança. A Pousada da Esperança, doutor. Como é que está a Pousada da Esperança? Ela está em funcionamento? A pousada... Agregou tudo aquilo mesmo? Porque lá era a antiga casa dos bispos, Casa, né? Do Clero. Casa do Clero, onde os padres aposentados iriam passar. E era um imóvel que estava esquecido, né? E belíssimo, né? Belíssimo. Nós estivemos lá visitando, Dom Vilar abriu as portas daquele imóvel. Então, está sendo bênção na família, na vida das pessoas, doutor? Olha, foi um dos equipamentos mais importantes nessa trajetória de acolhimento que nós tivemos. Bem localizado, digamos assim, né? Numa questão meio rural da cidade, no Pachimite, né? A capacidade lá chega até a 100 pessoas, né? Inclusive para egressos do sistema prisional, porque muitos vão para a rua, né? Lá, então nós já tivemos vários casos, eu também estou na execução penal, de pessoas que saíram do presídio e foram para lá, né? Tem um local que não tem onde ficar. Não tem onde ficar. Eles recebem. Os caras querem sair também, né, doutor? Não isso de saidinha, quando tem a saidinha. Na saidinha, muitas vezes as pessoas saíam para a rua, não tinham para onde ir. Ficavam aí perambulando e às vezes entravam no crime novamente, na droga, enfim. Foram para lá. Chegou a acolher 25 pessoas em saidinha, sabe? Então esse equipamento foi um equipamento assim, fantástico. E foi uma consequência quase que direta ali, não vou dizendo que foi em função disso, mas do primeiro Pop Rua. Né, o bispo Dom Vilar foi celebrar, terminando, ele já chamou o Frei Francisco que estava lá. Frei, você vai assumir a Casa do Clero, os padres não vão mais para lá, tal, então e aquilo foi muito forte, né, foi um equipamento muito forte, poderoso, né, e eu também pensei, falei, nossa, quanto tempo será que vai? Rodrigo, foram 2 semanas, havia quase 80 pessoas. Nossa, da inauguração do Da inauguração. Inaugurou. Não, porque a pessoa que quer buscar ajuda ali é um espaço, doutor, né? Exato, tem um canil para onde deixar pensar o cachorro, tem piscina, tem campo de futebol. Não é um clube, né? Não. Mas é onde as pessoas ali têm uma disciplina, né? Para toda uma disciplina. Inclusive, né? nós, a gerente administradora da pousada, nós tivemos recentemente aqui no Senac, né? Eu, doutor Juliela, conversamos com o Senac. Então, o Senac está indo lá, oferecendo serviço para eles de panificação, serviço de garçom, né? Inclusive tem um deles que estava em situação de rua que hoje está numa churrascaria de uma avenida nossa aqui. Isso não tem preço, né, doutor? Isso não tem preço, ele está trabalhando na churrascaria. Isso daí... e são, assim, mas são vários casos, né? A gente vai lembrando de alguns. Então, essas pessoas que passam por esses equipamentos, muitas se recuperam mesmo.
né? Sim. Doutor, a missão é árdua, assim, mas o resultado que nós estamos tendo, lógico que temos muito que avançar ainda. Muito. Mas é aquilo, ver um cara como esse se recuperando, trabalhando, isso é a recompensa, né, doutor? Eu acho que o que vale, né? O resgate da cidadania, da dignidade da pessoa, né? Exato. Se me permite, isso não tem preço. Né? Se me permite aqui, Rodrigo, viajar um pouco na teoria, mas isso é importante. O Estado, ele é fundamentado com base nos princípios da igualdade, solidariedade e tal, e ele prega isso. Agora, se ele não fizer isso na prática, vira uma letra na lei, né? Um pouco fluido, né? E o tratamento humano das coisas, né? Então a gente tem que caminhar nesse sentido, tem que garantir que a lei ocorra dessa forma. E outra coisa também, tem um cardeal que eu gosto de ler muito, falecido, o cardeal Carlo Maria Martini, que num debate com Humberto Eco, que virou um livro, né? O que creem os que não creem, né? É o título do livro. Eles falando sobre o aborto, sobre a importância da vida, o cardeal encerra dizendo o seguinte, que nesse mundo, né, para nós compreendermos esse mundo, para nos relacionarmos com ele, para amá-lo, né, para vivenciá-lo, para crescer, para enfim, nós não encontramos explicações na história, na filosofia, nos eventos da natureza, não é só nisso, mas nós vamos encontrar a essência disso tudo nos rostos, que são rostos para você olhar, para você respeitar, para você acariciar, né? Então esse princípio de respeito total ao ser humano tem que nos mover em todas as ações. Repito mais uma vez, isso não significa, né, deixa bem claro que vai se passar a mão em um criminoso. Não, o criminoso é lei penal, é cadeia, é o que vem acontecendo aí. Mas nós não podemos tratar a roldão as coisas, né? Nós temos que separar o joio do trigo e diferenciar as situações. Não, bacana. Doutor, muitos se falam aí na atuação do senhor de ingresso na vida pública. Lá na frente. Eu já estou na vida pública há 26 anos. Partidária, vida pública partidária, doutor. Não, o senhor cogita? Não, em Rodrigo, alguma... não, nunca cogitei. Desde que eu entrei na magistratura... Já perguntaram para o senhor isso? Já perguntaram várias vezes, em Fernandópolis aqui, mas eu aproveito a sua pergunta e agradeço por ela, mas é uma oportunidade para eu dizer, né? Não. Eu sou muito feliz onde eu estou, na magistratura, né? Prezo pela minha profissão, agradeço. Olha, às vezes eu esqueço, né? Mas quase todos os dias agradeço a Deus por estar nessa profissão, né? Por tudo que Deus me deu, principalmente aprendizado, possibilidade de estar ao lado dessas pessoas que necessitam, que um pouco da minha força pode conduzi-las, pode ajudá-las. Agradeço a Deus pela minha profissão. Então eu só louvo e agradeço a Deus pela minha profissão. E espero que quando chegar o meu dia de aposentar, eu possa voltar a algo que eu fiz muito pouco. Eu fiquei 6 meses como advogado, porque eu já estava fazendo concurso, passei no concurso. Você passou com quantos anos, doutor? Eu entrei na magistratura, tomei posse com 24 anos. Né? Menino? Um menino. Na época admitia-se o estágio da faculdade, aquela coisa toda. Então eu quero ser, meu sonho hoje, assim, vamos dizer assim, permanecer na minha profissão, mas aposentando eu quero advogar, quero ser um advogado. Não, criminalista hoje. Ou não, doutor? Não, eu penso que vier para frente lá, fazer um pequeno atendimento para as pessoas também que precisam, enfim, fazer advocacia pro bono, pensando nisso. Sim. Doutor, juiz, magistrado tem toda uma questão, né, dentro da sociedade de muito respeito. Mas é um ser humano também, né? E tem seus dramas também, tem suas questões pessoais também. E a gente sabe o quanto que é difícil essa doação do senhor, né? Agradecimento até da sociedade de Rio Preto, a vinda do senhor de Fernandópolis para cá. E qual que é um recado para um menino, doutor? Porque hoje a gente vê a molecada muito em celular, né? Sim. Muita coisa. O que o senhor poderia falar para a moçada aí que pretende um dia ingressar na... Que é uma missão, né, doutor? Não é para qualquer... É difícil, né? Tem que estudar muito, né? Tem que ler muito. Mas é recompensador, né? Quando o senhor chega no nível que o senhor chegou, né? Eu acho que o mais recompensador, Rodrigo, é
não há uma situação em que todos nós nos sentimos plenamente felizes sempre. Não é isso, né? A gente tem as angústias, as tristezas, aquilo que a gente erra, e erra todo dia. Eu agradeço a Deus por ter recurso e tribunal para me corrigir, né? Eu penso diferente. Quando eu vejo um recurso, eu falo, puxa, ainda bem que alguém vai poder reanalisar minha decisão, né? Enfim. Mas eu vejo também nessa questão de celular que você falou, que nós temos que nos corrigir, né? Às vezes eu fico corrigindo meus filhos, mas eu também, né? Então acho que se a gente não se corrigir, como é que vai corrigir alguém, né? Mas eu ando, né, fases da minha vida, né? Mas eu estou numa fase muito bacana comigo mesmo, porque eu estou fazendo um curso de literatura há muito tempo, então eu estou lendo bastante, então me dedicando a livros clássicos, né? O que o senhor está lendo atualmente? Olha, eu estou lendo Don Quixote pela segunda vez. Li Don Quixote, mas aquela linguagem mais rebuscada. Eu tenho 4 edições, então eu estou lendo numa edição resumida do Ferreira Goulart, depois eu tenho uma com as ilustrações do Doré, né? Eu tenho, enfim, estou lendo várias edições, vejo as diferenças porque eu não leio espanhol bem, leio razoavelmente, mas não bem. Enfim, então estou fazendo essa, né, mas acabei de ler 2 livros do Dostoiévski, estou revisitando várias obras. Doutor? Eu li Memória do Subsolo e li Crime e Castigo novamente. Pesados, hein? Pesados. O meu projeto agora é entrar nos Irmãos Karamazov, para valer, que é uma pancada, né, quase 1000 páginas. Mas enfim, mas assim, é uma leitura que eu faço muito analítica, né? Então eu paro, um capítulo, às vezes eu leio 4, 5 vezes um capítulo, né? Volto, anoto tudo. Então isso tem me dado muita inspiração para alguns textos que eu escrevo no Diário da Região, desde que cheguei aqui fui convidado a cada 15 dias um caminho, né? Então estou nessa fase muito mais contemplativa da vida, né? Não deixando de fazer o que eu tenho que fazer, mas contemplativa do ser humano, dessas coisas, e como você disse, até para nos curar as próprias feridas, né? Porque às vezes a gente olha para trás e fala, puxa, eu errei nisso, não deveria fazer isso, eu tinha que caminhar assim, né? Mas eu acho que o que nós juízes, né, que tem um capítulo do Don Quixote sobre isso, quando ele fala para o Sancho Panza que vai assumir o governo de uma ilha que é tudo um fake lá criado por um duque que estava tirando sarro deles, né? E ele vai orientar o Sancho Panza o que ele tem que fazer. Ele fala como juiz, porque o governador, entre aspas, é um juiz, né, daquela situação naquela época. Então ele diz o que o Sancho Panza tem que fazer, né? Ser misericordioso, clemente, né? Porque a Deus mais que a justiça é a clemência, a misericórdia, enfim. Então tudo isso está passando um momento muito gostoso na minha vida nesse sentido. Então hoje que eu olho para os jovens, converso muito com eles, nós temos um programa na Fundação Casa, que os meninos saem da fundação, vão lá na Secretaria de Cultura, faz um road cultural aqui em Rio Preto. E eu me propus a fazer uma aula sempre para eles lá na biblioteca. Então eu faço uma aula para eles na biblioteca pública. E venho falando sobre Dostoiévski. Eu falei, olha, vocês nunca ouviram falar dessa pessoa, desse russo, mas passando pela Fundação Casa, vocês ouviram falar nele, e quando sair daqui vão ouvir. E eu passo um texto para eles que é O Sonho de um Homem Ridículo, que é um resumo das obras dos Dostoiévski num conto, né? Que é um conto de recuperação, de recomposição da pessoa, de ressurgimento de uma pessoa que ia cometer um erro seríssimo, né? Tinha cometido um pequeno, depois ia cometer um erro muito mais sério. E tem sido muito interessante ver a reação dos jovens, né? Então muito difícil aconselhar jovem, né? Mas a gente tenta fazer com esse espírito. Não, bacana. Doutor, olha, agradeço muito o senhor. Algum tema que a gente esqueceu que o senhor acha que é fundamental da gente estar colocando na mesa, que vai estar vindo? Não, eu acho que nessa questão das pessoas em situação de rua é isso. Eu acho que essa oportunidade sua é valiosa, Rodrigo, para agradecer a todos aqueles que estão aí caminhando conosco, né? Todos mesmo, né? Vou errar aqui, vou falhar de não citar alguém. Não é impossível apontar todas as pessoas que estão se esforçando e trabalhando nesse tema aqui, tanto do poder público municipal, enfim, as entidades, os organismos vivos, enfim, a comunidade em geral. Então eu falharia certamente se começasse a citar um por um. Então, por isso que eu agradeço demais o empenho das pessoas que estão sensibilizadas com esse tema, né, que estão entendendo a dificuldade que é lidar com esse tema, mas estão arregaçando as mangas, né, e caminhando conosco. Eu fico muito feliz, você falou da felicidade. Às vezes, é claro que ver uma pessoa saindo da rua, né, e recuperando a sua vida é feliz, mas eu fico muito feliz também quando vejo alguém dobrando as mangas e partindo ali, né? Várias pessoas que, né, estiveram ali. Uma vez nós fomos fazer comida ali no Centro Pop e levamos aqui um grande buffet.
né, da cidade. Um buffet muito importante aqui. E o dono do buffet foi cozinhar, né? E ele fez uma comida maravilhosa, né? Fez um ossobuco com penne, né? Então, para as pessoas em situação de rua. Então deu 200 e tantas refeições aquela noite. E chegou uma pessoa lá e falou: doutor, tem uma pessoa aqui que disse que não é situação de rua, mas quer 2 marmitinhas. E nós não podemos dar, para não sei o que, ele vai conversar. Eu fui lá conversar, era um rapazinho. O rapazinho falou: doutor, eu não sou em situação de rua, mas a minha mulher está grávida de 4 meses e nós moramos aqui num predinho aqui, eu trabalho de motoboy, uma coisa assim, sabe? E ela não está podendo trabalhar, está com problema na gravidez, e nós ficamos sabendo dessa janta aqui hoje, eu vi e ela está morrendo de vontade de comer macarrão. O senhor não arruma 2, mas leva, né? Vai embora. Mas então a fama que criou de um bom atendimento, uma boa comida, né? Enfim, todo um serviço bem prestado. Preço, né? Exatamente, exatamente. E temos pessoas boas, né? Muitas, Rodrigo. Eu acho que a maioria, né? A imensa maioria, Rodrigo, a imensa maioria das pessoas, do cidadão riopretense, sabe? Eu confesso assim que quando eu saí de Fernandópolis é uma cidade muito unida também na comunidade. Eu saí com o coração apertado porque deixei muitas pessoas lá também que caminhavam dessa forma, né? Falei assim: nossa, Rio Preto é uma cidade muito grande, né? Vai ser difícil disso acontecer, mas precisou ter um drama como esse para a gente ver a imensidão, né, que é São José do Rio Preto, de pessoas de bem, com vontade de fazer bem ao próximo, de trabalhar pelo próximo, que isso é recompensador. O senhor não pensa em ir embora de Rio Preto, não, doutor? Não. Desembargador, não. Teve algum convite já, mas logo... Não, mas nossa carreira é por antiguidade, Rodrigo. Então eu já perdi, entre aspas, o bonde da minha carreira, né? Então muito provavelmente eu vou me aposentar aqui, né? Muito provavelmente eu me aposente por aqui. Tá certo. Doutor, agradeço muito a presença do senhor aqui no Diário do Rodrigo Lima. É isso, portas abertas aqui sempre, o senhor sabe, conte comigo para visitar o que tiver que ser visitado e nos lugares aí que a gente precisa mostrar, porque tem que ter coragem também. Jornalista também, além de mostrar, tem que ter coragem, doutor. Eu já disse publicamente e falo de novo, Rodrigo, você é um dos jornalistas mais trabalhadores que eu já vi. Você está em todas. Não é fácil. Não é fácil. O senhor está vendo aqui que não é fácil. A gente corre bastante, mas é assim, é um prazer também, doutor. Completando um ano, o Negócio Trabalho está completando um ano, o Diário do Rodrigo Lima também acabou de completar um ano no dia 16 de julho. É sempre muito prazeroso estar levando informação com muita qualidade, né? Aqui no Diário do Rodrigo Lima, o senhor conta com o DRL aí. Valeu. Que a gente quer fazer a diferença na cidade sempre, né? A imprensa é fundamental, é importantíssima, né? Levar conhecimento dos fatos para as pessoas, e também isso a gente tem que reconhecer, né, Rodrigo? Nossa imprensa é muito responsável, né? E aqui em Rio Preto, e ajuda demais as decisões aí, enfim, o encaminhamento dessas questões. Legal. Pessoal, agradeço você também que esteve aqui com a gente durante todo o programa. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, turma.